Gazeta. A gente está começando o nosso programa chamando o Marcelo Baseggio, direto da academia. Boa noite, Baseggio. Boa noite, Michele, a todos que acompanham o Gazeta Esportivo. O Palmeiras estreia na Libertadores hoje contra o Júnior Barranquilla. A bola rola às 9h30 da noite lá na Colômbia. E é claro que a gente vai trazer tudo sobre esse jogão ao longo do Gazeta Esportiva. Tem também informação sobre o técnico Abel Ferreira, que segue na mira do STJD. Tudo isso e muito mais a gente traz daqui a pouco, mas agora eu passo a bola para a nossa repórter Marina Buffon, que está lá no Morumbi, para trazer as últimas do São Paulo. É com você, Marina. Boa noite. Boa noite, Baseggio. Se o Palmeiras estreia hoje na Libertadores, o São Paulo estreou ontem com vitória na Sul-Americana. A gente vai falar tudo sobre o que aconteceu na partida e também, é claro, um novo capítulo no sumiço de Robert Arboleda. Sim, tem mais informações sobre esse caso. Mas antes, eu devolvo para você no estúdio, Michele, porque eu sei que tem muito mais no nosso Gazeta Esportiva de hoje. É isso aí. Bom, vamos ver o que mais a gente tem hoje no nosso programa? Pode rodar. E olha só, a dupla que está comigo hoje no estúdio da TV Gazeta, Thiago Salazar e Alex Miller. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa Michele, Alex, boa noite. Vamos voltar para o nosso giro de repórteres com o Alexandre Silvestre. Deixa eu chamar o Alexandre Silvestre. Hoje ele está no Parque São Jorge. Não, daqui a pouquinho ele volta para falar com a gente. Vamos voltar e retomar o contato com o Marcelo Baseggio, porque, afinal de contas, nessa quarta-feira tem Palmeiras em campo na Copa Libertadores da América. Palmeiras está no Uruguai, né, Baseggio? E quem traz as notícias é você pra gente. Boa noite mais uma vez. Me diz, qual deve ser a escalação para o jogo de daqui a pouquinho do Verdão? Vamos lá, Michele. O Palmeiras, que fez toda uma logística especial, venceu o Bahia em Salvador e foi direto para a Colômbia, porque hoje enfrenta o Júnior Barranquilla às 9h30 da noite pela Libertadores, mas a partida não vai acontecer em Barranquilla, vai acontecer em Cartagena, porque o estádio do Júnior Barranquilla está passando por uma ampla modernização para sediar a final da Copa Sul-Americana. Olha só. Vitor Roque e Paulinho viajaram com a delegação para a Colômbia. O Paulinho, inclusive, participou do último treino com o restante do elenco sem qualquer restrição, mas não irá para o jogo. Vitor Roque também não será relacionado, ele que ainda vem fazendo atividades individuais. Por outro lado, John Arias e Arthur deverão fazer suas estreias com a camisa do Palmeiras na Libertadores. O Verdão, que deve entrar em campo com Carlos Miguel no gol, Giai na lateral direita, Gustavo Gomes e Murilo formando a dupla de zaga e o jovem Arthur na lateral esquerda. Meio campo com Marlon Freitas, Andreas Pereira, Alan e também John Arias, e a dupla de ataque Maurício e Flaco Lopes. Essa é a provável escalação do Verdão para tentar começar a Libertadores de 2026 com o pé direito, viu, amigos? Obrigada, Baseggio, Salazar, Alex Miller. Por que vocês acham que o Abel Ferreira levou Vitor Roque e Paulinho, sendo que não há, né, chances aí, talvez poucas chances de colocá-los em jogo, para uma viagem internacional, para a Colômbia? Acho que é porque o time inteiro, estando junto, ele consegue fazer os treinamentos, fazer a preparação, se não para esse jogo, mas a gente tem que lembrar que domingo tem um derby. Corinthians e Palmeiras já existe também um preparativo para essa partida, não tem jeito de escapar. Embora o Palmeiras estreie hoje na Libertadores, o clássico de domingo contra o Corinthians também é visto como um jogo diferente, um jogo de muita importância pela rivalidade, por 3 pontos também no Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras é o líder. Então você não ter junto esses 2 jogadores para treinar com o elenco, para a preparação, para a sequência, seria muito ruim. Eles fariam o que sozinhos aqui, sendo que eles já têm condições de treinar com bola. Se eles não pudessem treinar com bola, aí tudo bem, fica aqui no departamento médico, onde tem toda a estrutura, mas já que eles treinam com bola, só estão sendo preservados para voltarem no melhor das suas condições, então é justo e natural que eles estejam com o elenco, treinando, trabalhando, só não vão para o jogo hoje por uma questão de precaução. Se hoje fosse a final da Libertadores, os 2 estariam à disposição e o Vitor Roque, inclusive, estaria em campo, viu, Salazar? Me ajuda com uma dúvida. Quando que o Palmeiras viajou? Ontem. Treinou e viajou, normalmente é assim. É. Treina e viaja.
treina, viaja, se hospeda, hoje dia do jogo, a maior parte dos times não faz nada, o Abel tem um costume de... Treino de manhã. Mas é um treininho bem mais simples, não tem aquela correria, tal, coisa bem mais tranquila. Ou seja, que treino é esse que o Vitor Roque, então, poderia fazer, ele e o Paulinho com o elenco? Não tem esse treino, não tem. Teve até imagem, né, do treino dele. Sabe? Eles treinaram aqui, viajaram... Não, eles viajaram direto da Bahia para lá. Sim, então eles foram direto da Bahia. Então teve treino mesmo. Eles foram com o grupo. Não, então eles treinaram lá. Eu estava achando isso, por isso que eu comecei fazendo essa pergunta, porque normalmente os clubes treinam, viajam e já não treinam mais no ambiente, só ficam lá para a partida. Eu, sinceramente, acho um exagero gigantesco. Os jogadores viajam o tempo inteiro, há um desgaste, eles reclamam muito disso, né? Quando a gente conversa com os jogadores de comissão técnica, o próprio Abel já falou várias vezes, não é só o jogo, a viagem desgasta, o número de viagens do Brasil. O Brasil tem um tamanho continental, as viagens são longas e tudo mais. Para que levar 2 jogadores para participar de um treino ou 2 treinos ali? Eu vejo como desnecessário. Era melhor prepará-los por aqui. Depois a gente vai falar do Abel Ferreira, que foi denunciado no STJD. Foi denunciado, hein? Daqui a pouco a gente fala. Memphis também. E não foi só ele não que foi denunciado, o julgamento é amanhã. Aí se ele for julgado, ele pode ficar fora do jogo do Corinthians? Pode, se ele for punido, sim. Já a gente vai falar. Contato direto com Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. Qual é a notícia de hoje do atacante Yuri Alberto? Tudo bem, Michele? Fala, pessoal. Yuri Alberto perdeu o juízo, Michele, amigos, amigas. Arrancou o dente do siso. No popular, perdeu o juízo. Não deixa de ser uma cirurgia. Dá ponto, a boca ficou inchada. Ele perdeu treinamentos aqui em São Paulo, mas recebeu a informação praticamente no horário do embarque do Corinthians rumo à Argentina, hoje no comecinho da tarde, que o Yuri foi com a delegação e se foi para jogar. Se ele não começar jogando, a opção é o Pedro Raul e o Fernando Diniz, que estreia junto com o Corinthians, que estreia na Libertadores em 2026, jogando fora de casa, deve mexer na equipe, na defesa, no meio, no ataque. Diga, Salazar. Olha, essa escolha pelo Pedro Raul, citada pelo Alexandre Silvestre, bom, vamos ver. Vai ser tudo novidade para nós, para a torcida, para todo mundo, até para o elenco, para os jogadores. Eu conversei com algumas pessoas da comissão técnica ontem, que me falaram, da comissão técnica permanente do Corinthians, que me falaram, cara, a gente não tem ideia de que time vai jogar, porque a gente vai ter que tentar entender o que o Fernando Diniz vai querer fazer e tudo mais. Não vai fazer tudo o que ele deseja logo no primeiro jogo, mas, por exemplo, Alex, para a gente comentar essa informação do Alexandre Silvestre, não quero ser nem engenheiro de obra pronta, nem ficar criticando o que não aconteceu. Mas que eu não escalaria o Pedro Raul no lugar do Yuri Alberto, eu não escalaria de jeito nenhum. Parece que ele quer ver de perto, sentir na pele aquilo que os outros já sentiram e ele ainda não tinha sentido. Ai, que sinta no treino. Eu vou dar a oportunidade, vou ver que não dá e não põe mais. Deve ser isso. Só pode ser, né? Porque até hoje o Pedro Raul no Corinthians, com todo respeito ao jogador, ele não conseguiu mostrar condições de ter no mínimo uma sequência de jogos, né? Ele sempre vai muito mal quando ele entra. Fez aí uns golzinhos ao longo dos tempos aí enquanto vestiu a camisa do Corinthians, mas nada que lhe credenciasse a ser titular ou a brigar por uma posição ou até mesmo ser um substituto do Yuri Alberto. Vamos lá, então, tem o Yuri Alberto, tem o Guinegão que está fora, o Guinegão está tratando uma lesão, o Memphis está tratando uma lesão. Então, assim, ou você escala o Pedro Raul ou você improvisa, ou você muda um pouco. Mas e aí qual seria a opção dele? Ele tem o Lingard, o Caio César ainda está machucado, né? De novo, esse também de novo deve ficar fora. Mas ele tem o Kaique, ele tem o Lingard. Vitinho. Quem? Vitinho. Tem o Vitinho. Só que nenhum deles é centroavante. Ele teria que mudar o sistema. 2 atacantes, 2 homens de área, nenhum pivô. Esse seria o sistema que, no meu entendimento, teria mais possibilidade de dar certo. Inclusive, eu escutei eu não confirmei a informação, mas eu escutei que há uma possibilidade do menino da base, Kaique, ser titular. Vamos aguardar. Bom, Silvestre está de volta para contar quais devem ser os desfalques do Corinthians no jogo de amanhã. Diz pra gente, Silvestre. Não só isso, Michele, porque vocês estão sincronizados aqui com o meu pensamento, porque além dos jogadores machucados, que são Memphis Depay, Caio César e Guinegão,
que nem viajaram, ficaram em São Paulo. O Fernando Diniz, a informação que eu recebi é que o Yuri, apesar de ter arrancado o dente do siso, deve jogar. Pedro Raul seria uma alternativa porque é o centroavante que tem ali no elenco. Mas o garoto Kaique Ferrari, 21 anos, foi testado e pode ganhar uma oportunidade, se não no comando do ataque, pela beirada. Moleque de 21 anos, tem 8 partidas no ano, uma como titular diante do São Paulo, nas demais ele entrou no decorrer dos jogos e já marcou um gol nessa temporada. Pode pintar uma oportunidade para o Kaique nesse time, portanto, amanhã na estreia do Timão na Libertadores. André Ramalho pode ganhar a posição do Gabriel Paulista na defesa e Bidon e Garro, uma possibilidade dos dois juntos atuando. O próprio Diniz cogitou isso na entrevista. Diniz que, segundo o Salazar ontem, no apagar das luzes do Gazeta Esportiva, bidou. Então ele está inscrito no boletim informativo diário da CBF e estará na área técnica. Muito bem, então juntando aí todas as informações, vocês acham que seria a hora de realmente testar um garoto da base, Kaique, para um jogo de Libertadores ou para um derby? Não, eu acho que não dá para tratar como teste. O Kaique já está há um tempo no profissional do Corinthians, ele já foi titular, ele já jogou como titular, ele já marcou gol pelo Corinthians. Aliás, a única assistência do Memphis na temporada é o gol do Kaique, aquele 3-0 da Neoquímica Arena. Faz tempo, né? Agora, no Campeonato Paulista, ele foi titular agora, esse ano. Ali, março, fevereiro, Capivariano, ele meteu gol. Então, assim, ele já foi titular, ele é um jogador que costuma entrar, o Dorival Júnior deu muita oportunidade para ele. Seria dar oportunidade para um garoto que tem um pouco mais da profundidade. Esse elenco, o jogador que foi contratado para dar a profundidade é o Caio César. Vive machucado. Sem o Caio César, você tem a opção do Kaique. Fora isso, é todo mundo meio segundo atacante, né? Mais área, até o próprio Vitinho. O Kaique é um jogador mais aberto, com uma possibilidade. Eu prefiro, pensando assim com a cabeça do torcedor do Corinthians que está preocupado, esperar que a informação do Silvestre se confirme e que o Yuri Alberto esteja em campo. Porque a gente sabe que arrancar... Dente do siso acho que dá, hein? Mas então, o Yuri Alberto é o Wolverine, então, eu ia falar isso. O cara é o Wolverine. Era isso que eu ia falar. O dente do siso para alguma pessoa normal pode incomodar realmente, pode ser mas algo Yuri Alberto... O Yuri Alberto, ele pode arrancar os 32 dentes, que ele entra em campo, banguela e joga. Não tem problema, Yuri Alberto. Yuri Alberto com certeza vai estar em campo, gente. Não vai ser um dente do siso que vai segurar o Yuri Alberto. Eu tirei 2 de uma vez e fiquei bem, comi esfirra. É isso mesmo. É isso. O Yuri Alberto, olha, o Corinthians tem que ter essa preocupação, pensando a médio prazo, inclusive, de ter peças para suprir ausências eventuais. O Yuri Alberto, inclusive, é um cara que tem essa resistência toda que a gente fala, mas ele também, invariavelmente, fica fora alguns jogos por conta de alguns problemas. Então, o Corinthians não tem o substituto para o Yuri Alberto. Então, a diretoria do Corinthians, agora com o Fernando Diniz, todo mundo precisa se preocupar com isso, porque cada time tem seu calcanhar de Aquiles, cada time tem suas carências principais, e a do Corinthians é essa. Sem dúvida. Muito bem. Bom, o São Paulo estreou na Copa Sul-Americana com vitória sobre o Boston River, lá no Uruguai. Vamos dar uma olhadinha no desempenho do tricolor. No primeiro tempo, nada de gols. Sem diversos jogadores considerados titulares, o tricolor foi muito mais contundente do que a equipe da casa nos 45 minutos iniciais, mas ainda assim não conseguiu colocar a bola na rede. Na etapa final, debaixo de muita chuva e vento, Cauli chegou a marcar aos 5 minutos, mas o lance foi invalidado por impedimento após checagem do VAR. 10 minutos depois, não teve jeito. Bobadilha recebeu na entrada da área, limpou a marcação e bateu de esquerda, cruzado, sem chances para o goleiro Antunes. E ficou por isso. Boston River 0, São Paulo 1. Vi uma equipe sólida, né, que conseguiu, mesmo com pouco entrosamento de jogo, né, com muito entrosamento de treino, mas pouco de jogo, fazer um jogo seguro, né, controlar o adversário e vencer fora de casa numa estreia importante. Muito bom. O que vocês acharam do desempenho do São Paulo nesse jogo? Eu vou te falar, típico jogo que a atuação de desempenho, ele importa muito pouco. Né? A Copa Sul-Americana ainda é um torneio complicado, difícil. Os times brasileiros, quantas e quantas vezes pegaram esses times extremamente modestos, menores, inferiores, em questão de história, de receita, estádio vazio, e quantas vezes a gente não viu os clubes brasileiros se complicando em jogos assim.
Então não é a prioridade do São Paulo a Copa Sul-Americana, jogo fora de casa, um time extremamente modesto, São Paulo vai, consegue se impor, consegue vencer. Assim, para mim, sem tirar nem pôr, para mim, nota 10 pro São Paulo. E não dá para exigir muita coisa desse São Paulo, também por conta do que aconteceu ontem no estádio, porque quem estava lá, inclusive, a equipe de transmissão, eu vi o repórter, inclusive, André Galvão, falando que ele, que já é rodado também como repórter, ele nunca passou por uma situação como a que ele passou ontem. Nossa, gente. Porque não era só uma forte chuva, isso aí todo mundo já passou, mas era quase que um ciclone, era quase um furacão dentro de campo com a chuva. Os jogadores tinham que fechar os olhos para tentar enxergar um pouquinho à frente. Teve um tiro de meta no primeiro tempo, que o goleiro bateu a bola em direção ao meio campo, a bola voltou quase até a área. Então, assim, era um vento extrememamente forte, acima da média normal, e uma chuva muito forte. Jogar numa situação... Então não dá para você cobrar atuação, exato, qualidade, exato. técnica, tática, não dá. Era ganhou meio que o jogo. Ganhou o jogo, era assim, parabéns pro São Paulo, porque era o que tinha que fazer numa situação como essa, contra um time muito ruim e contra um clima completamente adverso. E pouco a pouco, Roger Machado vai derrubando a rejeição, né? Somando pontos. Chegou com a rejeição lá em cima. Pouco a pouco ele vai reduzindo essa rejeição e mostrando que pode trabalhar, que tem trabalho, que é competente. Vai dar certo, se não vai, se vai ficar no São Paulo por muito tempo, a gente não sabe, mas assim, foi meio inexplicável a tamanha rejeição com que ele chegou aqui e ele, pouco a pouco, está tendo maturidade, tranquilidade para driblar toda essa situação e entregar resultado. Ainda mais com o Dorival Júnior agora livre, né, no mercado. Acaba sendo uma pressão natural. Exato. Era mais ou menos o que acontecia com os técnicos do Corinthians quando o Tite estava ali dando sopa. Agora não é mais por conta de uma nova realidade, enfim, não importa. Mas o Dorival Júnior para o São Paulo está para o Corinthians em relação ao Tite num passado recente. Então o Dorival Júnior agora no mercado, e a gente sabe que o Dorival tem mercado para trabalhar, ele não vai ficar desempregado por muito tempo se ele não quiser. Né? Mas acho que ele quer primeiro grande time que ficar sem técnico, certamente o Dorival será procurado. Sim. Né? Então o Roger, sabendo da rejeição e sabendo do Dorival no mercado e da ligação que ele tem com o São Paulo, eu acho que ele também está preocupado com isso e está fazendo o trabalho dele. É o que ele tem que fazer, trabalhar. Eu acho que ele vai querer... Agora deu para ver a chuva certinha naquele lance. A bandeirinha ali, você viu? Mas eu acho que o Dorival precisa dar uma descansada, sabe? Para saúde mental, saúde física. Olha aí a lente da câmera, toda molhada. Dorival ficou um pouquinho decepcionado, sem informação, não é nem opinião. Ele ficou... abatido, né? A gente percebeu as declarações. O cara foi campeão dele. Em dezembro, em fevereiro, em abril foi demitido, né? Bate uma sensação de... Passou por uma turbulência absurda no Corinthians, segurou todas as pontas, transfer ban e tudo mais, e aconteceu o que aconteceu. Mas é o futebol no Brasil. Agora a gente fala um pouquinho mais de São Paulo, ao vivo com a repórter Marina Buffon. O técnico Roger Machado vai usar a Sul-Americana para testes, Marina? É isso sim, Michele. Boa noite novamente para você e para todo mundo que está aqui com a gente. O Roger Machado, na coletiva de imprensa após essa vitória importante por 1-0, que a atuação de fato não foi das melhores, mas pelas condições adversas. Foi um ótimo resultado, os primeiros 3 pontos aí nessa rodada. E ele foi perguntado justamente sobre isso, se ele teria prioridade ou não nas competições que o São Paulo disputa no ano. E ele foi bem claro, objetivo. Vamos ouvir então o que falou o técnico depois dessa vitória, utilizando um time misto. Somente 3 jogadores, inclusive o Bobadilha que fez o gol, são considerados titulares e estavam em campo hoje. Vamos ouvi-lo. Toda a competição que um clube como São Paulo entra, é importante sempre pensar em vencer. Claro que a gente aproveita esses momentos para fazer avaliações, controlar cargas, né, de alguns jogadores, dar oportunidade para outro, testar algumas alternativas que possa ser importante para o decorrer da temporada. Tá, então, só para falar para vocês, Rafael Bobadilha e o Ferreirinha foram os utilizados ali como titulares nos jogos passados e também estiveram em campo ontem. Outros jogadores da base, inclusive o TT esteve em campo e também o Pedro Ferreira, foram utilizados, foram testados ali. E o São Paulo, que está no Campeonato Brasileiro na 2ª posição, a 5 pontos do Palmeiras. O Roger indicando que tem uma prioridade sim nesse ano, Michele.
Tá certo. Bom, Alex Miller. Bom, ele tem a prioridade dele, eu tenho o direito, como todo mundo, de discordar dele em relação a essa prioridade. Para mim, pela realidade do elenco do São Paulo, a Sul-Americana deveria ser a prioridade em 2026. São Paulo deveria entrar com força máxima na Sul-Americana, que é um torneio internacional. São Paulo voltaria a conquistar um título internacional. Mas é de palpável, quebra iria você acha? É o mais palpável de todos. O brasileiro não é palpável e a Copa do Brasil pode ser, mas a Sul-Americana pode ser ainda mais. E de quebra voltaria para a Libertadores com o título da Sul-Americana, com uma taça na sua galeria de troféus internacional e o São Paulo terminaria a temporada de uma maneira extremamente positiva. O que viesse pela Copa do Brasil seria lucro, lutar para ficar numa boa posição no Campeonato Brasileiro, um G4, G5, enfim, porque tem condições para isso, e focar na Sul-Americana. Não entendo esse comportamento da maioria dos treinadores de tratar a Sul-Americana como se fosse um lixo. Eu acho que o São Paulo tem que tentar ganhar a Sul-Americana, porque volta para a Libertadores e é campeão em 2026. Se não for pela Sul-Americana, vai ter que tentar a sorte na Copa do Brasil, que tem candidatos mais fortes, e no Brasileiro, para mim, é impossível. Bom, só uma pitadinha do Salazar. Salazar, qual o título mais palpável para o São Paulo? Eu até concordo com o Alex de que a Sul-Americana é o mais palpável, mas num ranking dos campeonatos mais importantes, a Sul-Americana é o último mesmo, né? Eu acho que de maneira natural é o campeonato menos importante. Então seria a Copa do Brasil. Por isso, o Brasileirão, a Copa do Brasil, a Copa do estão Brasil acima só ganha em importância, tamanho, Mas tem que peso. pensar o que dá pra, né? É por isso que eu disse. Então é a Copa do Brasil. Há uma acho, coerência de entender, olha, é isso aqui que dá pra gente ganhar. Se o Corinthians conseguiu, Alex. Não, mas eu não acho a Copa do Brasil mais importante que a Sul-Americana. Ela só é mais importante pelo prêmio, pelo dinheiro. Se você pensar no dinheiro, beleza. Não acho. Sul-Americana... Copa do Brasil é um Vocês já continuou o debate. Bom, assim como São Paulo, o Vasco poupou titulares na estreia da Copa Sul-Americana, mas só empatou por 0-0 com o Barraca Central. Nem mesmo o técnico Renato Gaúcho viajou para o jogo na Argentina. A filha do treinador, do treinador Carol Portaluppi, postou uma imagem dele assistindo ao jogo. O técnico permaneceu no Rio de Janeiro para trabalhar com os titulares que ficaram no Brasil. O que vocês acharam da atitude do Renato Gaúcho? Posso falar que eu achei ridículo ou não? Claro. Porque, assim, é natural que ele fosse ver o jogo em algum lugar, né? Mas você postar como técnico do time, você vendo o jogo do time que você é o treinador... Não interessa. É a filha que é blogueira. Mas ela é assessora dele. A filha que é blogueira e usa o pai para ficar toda hora crescendo nas redes sociais. Mas ela não faria isso se ele não desse o aval, né? Ela não fez isso... Será que ela perguntou? Ou se ela foi ali, filmou e postou? Com certeza, senão ele já teria mandado tirar, teria feito alguma declaração. Para mim, essa cena não combina com profissionalismo. Para mim, eu me sinto incomodado. Se eu fosse vascaíno, eu estaria incomodado com o meu técnico de chinelão, de pezão descalço em cima da mesa vendo o jogo, como se eu estivesse tomando uma cerveja, vendo um jogo do meu time, e se não ganhar, ganhou. Devia estar tomando. Devia estar. Então, assim, para mim isso não é profissional. O técnico pode dar desculpa de que preferiu ficar no Brasil para treinar os titulares, enfim. Mas, cara, isso não cola. Deixa eu auxiliar. Hoje em dia você pode se conectar durante o treino, você pode conversar com quem está no comando, e aí você vai com o time que vai jogar um jogo. Imagina como o time que foi se sentiu, gente. O que os jogadores que estão em campo estão sentindo, vendo que o meu técnico está lá de chinelo. Se você fosse presidente do Vasco. Eu mandaria ele embora. Não, calma lá. Eu mandaria ele embora. Ou então chamaria, não quero mais isso. Demitir. Bom. Foi a última vez. Não, foi a última. Isso pra mim... Demissão? Não, pra mim é um ato de indisciplina, isso. Pra mim é um ato que gente, o é antiprofissional. Isso é antiprofissional. A sua delegação? Deveria. Então, o ponto é, o Renato não fez isso à revelia. É personagem, o Renato, com certeza, teve o aval da direção do Vasco. A direção do Vasco não vai reclamar, porque a direção autorizou o Renato a fazer o que ele fez. Só que eu duvido que o Pedrinho tenha ficado feliz de ver essa cena. Isso, exato. Não, é que eu acho que o Pedrinho não imaginava. Pedrinho, eu quero mandar um time pra lá e quero ficar aqui trabalhando com os titulares porque vai ser melhor por causa disso, isso e aquilo. Bom, Renato, tudo bem, você acha melhor? Ok. O que o Pedrinho certamente não imaginava é que ia vir um vídeo. Cara, com ele assim. O Renato com o pé pra cima, é isso que não precisava. O Renato ia ter que ver o jogo pela televisão, a gente já sabe. Claro. Agora, precisava desse tipo de exposição? Não. Acho que vai um pouquinho também, o Renato gosta de manter... Ele é um personagem. Ele gosta de manter essa fama de que, olha, eu manjo de futebol,
desse Podia jeito. estar numa tudo barraca mais. da praia, vendo o jogo. Agora o hein? Vasco não tem o que reclamar porque o Vasco concordou com isso tudo. Não imaginava que ia ter um vídeo? Com certeza não. Mas concordou com essa situação que eu discordo. Eu, como disse aqui para o Alex, se eu fosse o presidente do Vasco, falaria, meu amigo, sinto muito, mas você vai com a delegação. E como ele mostrou que está andando para a Sul-Americana, tomara que o Vasco seja eliminado logo de cara, porque aí já não tem mais essa dor de cabeça. Acho até que ele quer isso. Pra mim, acho que Ridículo, não entendo que o problema nem seja o vídeo. O problema pra mim é o treinador Também. que está em Não, eu condições, também acho, que não por tá isso eu doente, disse, se eu fosse o presidente, que eu não tirou o concordaria siso. com essa ideia. Isso só Você vai potencializa viajar, o que você está pô. falando. Entendeu? A imagem potencializa o que você está Tipo falando. assim, porque se ele Concordo estivesse com você. doente, com alguma indisposição, Sim, ok. sim. Mas assim, e Se ninguém... fosse jogador, você ia correr? Não, eu ia ficar muito decepcionada de não ter o meu comandante lá comigo. Isso é ridículo, cara, ridículo. Bom, hoje tem jogo do Santos às 7 da noite contra o Deportivo Cuenca pela estreia da Copa Sul-Americana. A gente vai ver a escalação do Peixe para jogar no Equador. Olha só, Brazão, Gustavo Henrique, Veríssimo, Luan Pérez e Rafael Gonzaga. Oliva, Arão e Bom Tempo. Moisés, Rony e Lautaro. Oba, o Rony vai jogar, Rony vai jogar. E aí? E o Neymar? Cadê o Neymar? Esquece. Cadê o Neymar, Salazar? Cadê o Gabigol? Pois é. Cadê o Gabigol? Só para explicar, a programação do Santos era Neymar entrar em campo, perdão, o último jogo que ele entrou em campo, que ele tomou o cartão contra... Flamengo. Não, Antes. que Ele não jogou Remo, contra perdão, o lembrei. Remo, né? A Finalzinho. programação do Santos era Neymar, a volta da data FIFA, né? Foram ali 15 dias de preparação para ele estar bem. Bom, tá bem, passou até pelo tal procedimento ali de recuperação muscular. Ok, jogaria contra o Remo, contra o Flamengo e não viajaria para o jogo da estreia da Copa Sul-Americana. Isso estava na programação do Santos. Quando ele é suspenso do jogo contra o Flamengo, houve a dúvida. Vem cá, mas e agora? Agora ele vai jogar Sul-Americana, já que não vai jogar contra o Flamengo. E não. Para surpresa de todo mundo, o Santos decidiu manter a programação, mesmo com a suspensão dele da partida contra o Flamengo. É aí que mora o problema, é um absurdo. É poupar o Neymar até de uma viagem, mesmo depois de ter ficado 15 dias se preparando para uma partida e estar suspenso da partida anterior. Assim, não tem cabimento. Fica cada vez mais claro, né? Como se já não estivesse. Já mudou de ideia? Como se já não Você estivesse. já mudou de ideia? Ainda não, mas eu acho que Ainda não? o Neymar... O que falta acontecer? Não, o Neymar... Você ainda levaria? Ah, cara, eu levaria porque eu acho que a seleção brasileira é fraca. Então o Neymar, mesmo assim... E ele não é hoje? pior Hoje? sem ele. Tá bom, mas num lampejo ali numa Copa do Mundo, de repente ele Tá mostra tendo alguma lampejo coisa. ali Ele é o contra o Neymar. Remo. É, mas no Santos, na seleção talvez ele tivesse, não sei. Ah, contra a França que ele vai ter, né? Não sei. Contra a Argentina, contra chegar a a Espanha. jogar contra a França. Não. Se Olha, chegar a jogar não contra tem a França... condição, mano. Não, Não, assim, sinceramente... Você quer pra me mim- convencer a mudar de opinião Não, agora? eu acho que o não vou Neymar mudar. Eu está acho nos que ele tem que- convencendo. Eu acho que o Neymar está Bem. nos convencendo. O Luizão, ex-jogador, falou isso essa semana. Falou, olha, eu queria muito o Neymar, mas agora já me parece que nem ele quer mais. O Neymar, eu acho que está trazendo essa impressão. Acho que ele já abriu mão, tendo em vista o próprio desempenho físico dele diante dos jogos. Não ter viajado nesse jogo depois de ficar suspenso contra o Flamengo, assim, pra mim, foi um... É, a gota d'água, né? Teve várias, um monte de gota d'água já aconteceu. É, né? vários. E Você aí- ainda levaria. Levaria. Você tá teimoso. Bom, um incêndio de alta proporção atingiu o velódromo do Parque Olímpico na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O fogo teve início em uma sala imersiva do Museu Olímpico, localizado no interior do espaço, e se espalhou para o teto, mobilizando o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro para apagar as chamas. O Museu Olímpico e o velódromo, apesar da tragédia, não foram danificados em suas estruturas principais, assim como a pista de ciclismo interna, que permanece intacta. Vale lembrar que o local já foi atingido por outros 2 incêndios e chegou a ficar alagado durante um vendaval e uma forte chuva em outubro de 2018. Agora tem que verificar o que aconteceu. Terceiro incêndio que acontece aí no mesmo lugar. O que é isso? Cara, e devastador, né? Terrível. Tem muito assunto do Palmeiras hoje e nós voltamos a conversar com Marcelo Bazejo. O técnico Abel Ferreira está correndo risco de suspensão, é isso? É isso, Michele. Parece que não é novidade, né? Porque já ouvimos sobre isso muitas vezes e mais uma vez Abel Ferreira na mira do STJD. Ele foi denunciado por causa de 2 expulsões recentes no Campeonato Brasileiro. A primeira contra o Fluminense, ele recebeu o cartão vermelho ao término da partida por reclamações assintosas com a árbitra assistente e também
com o quarto árbitro e posteriormente no clássico contra o São Paulo ele também foi expulso porque, segundo o árbitro Anderson Daronco, conforme consta na súmula, o treinador do Palmeiras teria proferido ofensas a ele. E com isso, ele se enquadra no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê punição de 1 a 6 jogos de suspensão, caso o tribunal considere que a situação do Abel não é tão grave assim, ele pode ser advertido ou multado. Mas como ele foi denunciado 2 vezes, pode ser sim que Abel Ferreira tenha que desfalcar o Palmeiras em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Mas se o comportamento de Abel Ferreira na beira do campo vem gerando bastante polêmica, internamente o Abel Ferreira parece ser outra pessoa. Ele até participou do rachão ontem, na última atividade do Palmeiras, já em solo colombiano, e balançou as redes, viu? Vamos conferir como foi essa resenha? Não tá impedido? Não, tá. Às vezes os caras pegam a bola de longe. Ah, tá impedido, o Abel tá debaixo da trave ali, pô. Tá aí o artilheiro Abel Ferreira, pelo menos com seus jogadores, ele vem fazendo aí um ambiente bem descontraído, viu, Michele? Ainda bem que o ambiente fica assim, fica leve, e é importante ter esse ambiente leve, mas eu quero saber de vocês. Primeiro, vocês acham que vai acontecer uma suspensão mesmo, ou vai ser convertido em cesta básica, alguma coisa assim, ou numa multa pecuniária? Só uma coisa, isso aí que a gente viu é uma coisa comum no Palmeiras, é que o Palmeiras não divulga quase nunca imagem de treinamento, não tem treino aberto, mas... O problema do Abel nunca foi dentro do elenco. Não, o relacionamento do Abel com os jogadores é esse. Né? Nunca foi dentro do elenco o problema. E quanto ao julgamento, sem dúvida que ele vai ser julgado por 2 expulsões na mesma sessão. Alguma coisa tem a reincidência, ele já tem uma fama. O texto da denúncia, né, Alex? A gente estava comentando agora na redação, o texto da denúncia já fala sobre a reincidência. Quando a denúncia já vem falando isso, é porque muito provavelmente vem uma suspensão dessa denúncia. E ele já desfalca contra o Corinthians, né? Tem que ver, né? Aí vem o tal do efeito suspensivo. Gols, polêmicas, títulos e muita mídia. Dentro ou fora de campo, o Memphis é sempre notícia. Então, olhe na reportagem que resume entre prós e contras a história do holandês no timão. É inegável que a chegada de Memphis Depay ao Corinthians trouxe, além do impacto midiático, o retorno do time a uma rotina que não acontecia desde 2019, a dos títulos. Campeão paulista em cima do Palmeiras, da Copa do Brasil em pleno Maracanã e da Supercopa Rei em cima do poderoso Flamengo, a chegada do holandês devolveu o protagonismo ao time do povo. Porém, juntamente a esse protagonismo, o craque trouxe também algumas polêmicas na mala. A primeira foi a tomada da camisa 10 de Garro, que era até então o craque do time. O movimento gerou desconforto com o argentino e motivou até a criação de uma peça publicitária para divulgar a mudança. Há também a demissão de Ramon Dias em abril de 2025, ocorrida um dia depois do holandês criticar publicamente o desempenho do time na derrota para o Fluminense pelo Brasileirão. I'm used to having balls in between the lines at the right speed, my right feet. So that's different, but you know, if that's what the team asks or the coach asks, I'm willing to do it. But yeah. Obviously, that means that we're missing quality in front. Por fim, o impacto financeiro. Contratado em setembro de 2024, Memphis estabeleceu como moradia a suíte presidencial de um hotel de luxo, bancada pelo Timão. As regalias, atreladas ao alto salário do jogador, acarretaram numa dívida de 42 milhões de reais, valor considerado fora da realidade para a atual situação financeira do clube. Bom, o Thiago Salazar está aqui na bancada e tem informações exclusivas sobre o atacante Memphis. O que você apurou, Salazar? É isso, Michele. Nas últimas semanas, a nossa reportagem recebeu alguns relatos sobre o comportamento do Memphis Depay dentro do Corinthians, ali no dia a dia do Corinthians. Nós colhemos, não foi nenhum nem dois, foram alguns relatos de pessoas que, claro,
preferem manter o anonimato, mas o que eu posso passar para vocês é que são pessoas de departamentos diferentes de dentro do Corinthians, do convívio ali, do CT e do futebol do Corinthians, que de alguma maneira se relacionam com o Memphis Depay e um relacionamento profissional. E esses relatos, eles têm uma semelhança. A semelhança, Alex e Michele, é de que Memphis Depay gera incômodo e até irritação em muitas pessoas no dia a dia do Corinthians vou até usar uma aspa que eu ouvi de algumas dessas pessoas, por se meter demais. Se mete em tudo, foi o que eu mais ouvi. Eu fui tentar entender o que é isso, se mete no quê? Bom, o Memphis Depay tenta de alguma maneira participar de contratações do Corinthians, de indicações do Corinthians, já fez apontamentos e reclamações sobre a área médica, sobre a preparação física, sobre logística e programação do elenco do Corinthians, já teve alguns entreveros com alguns jogadores, principalmente com algumas questões relacionadas a ele e às amizades dele, já tentou colocar gente dentro do vestiário que os jogadores não concordaram, e acaba, politicamente, por exemplo, o relacionamento dele com Pedro Silveira, que foi o responsável por fazer o contrato dele. E atualmente está respondendo, tendo que prestar esclarecimentos nos órgãos fiscalizadores, justamente por causa desse contrato. Invariavelmente ele tentou de alguma maneira colocar de volta o Pedro Silveira na direção do Corinthians. Enfim, o entendimento de pessoas de áreas diferentes do Corinthians que convivem com o Memphis Depay é de que ele se mete demais, de que vai muito além do que ele deveria fazer como jogador de futebol, e que isso gera ainda mais incômodo pelo fato dele estar jogando pouco, resolvendo pouco dentro de campo e falando muito fora dele. Vai perdendo a moral. Exato, é só importante destacar alguns contrapontos. O primeiro deles, nós procuramos o Corinthians e o próprio staff do Memphis Depay. O staff do Memphis Depay respondeu à nossa reportagem que preferia não se manifestar sobre isso, o Corinthians da mesma maneira. E eu também escutei um relato, que é uma exceção, mas a gente tem que passar aqui, de uma pessoa de um setor do Corinthians de que confirmou para mim, é verdade. Ele também já tentou interferir aqui no meu departamento, no nosso departamento, só que eu achei bom. Mas que departamento? Levou bem. Esse funcionário, por exemplo, falou assim, eu entendi a interferência dele como um toque de alguém que está querendo melhorar isso daqui, e a gente até passou a testar essa sugestão dele. Então teve quem interpretou bem essa intromissão do Memphis Depay, mas a maioria, disparado por todos os relatos que nós recebemos, são de reclamação, são de irritação, reclamação, incômodo de que, olha, se mete demais e joga pouco. Mas é por parte dos jogadores? Tem também satisfação de jogador com isso, mas é mais relacionado às outras áreas do Corinthians, porque você acaba se envolvendo com a área de logística, médica, direção, de conselho, enfim, tudo isso. Agora, o ambiente entre os jogadores é importante, né? Seria talvez um dos principais, porque o dia a dia e o que entra em campo é o time. Se o time tiver com ele, mesmo com tudo isso, é uma coisa. Agora, se tiver elenco rachado por conta dele, é uma outra coisa. A informação que eu tenho é que não tem elenco rachado, existe às vezes um incômodo ou outro, mas como eu disse, apesar de um jogador ou outro, a maior parte das reclamações, elas vieram de funcionários do Corinthians de departamentos diferentes, e basicamente o resumo, a manchete é: o Memphis se mete demais, acha que entende de tudo, dá pitaco demais e tinha que estar jogando bola. Agora, esse outro departamento que você disse que ele se mete, então vamos lá, o departamento médico, ele deve se meter, ou de repente parte de fisioterapia, exercício físico, porque ele vê o que é feito na Holanda, de repente... Indicou jogador, contratação. Ficou de ovo virado, eu soube que ele ficou incomodado com o fato do Labiat estar recebendo poucos minutos do Dorival Júnior. O jogador que ele indicou. Porque é um jogador que ele indicou, é amigo dele, aí traz, aí não põe pra jogar, aí acha ruim. Você acha que na queda do Dorival Júnior ele também teve participação? Foram vários fatores, claro, mas que o Memphis já não tinha uma relação 100% harmoniosa com o Dorival, já não tinha mesmo. E vale lembrar como o Memphis Depay também interferiu e foi importante na demissão do Ramon Dias, né? Dele e do irmão, lembra porque ele fez uma declaração dizendo que a preparação física, não é? Que deixava a desejar. E recentemente ele já fez outros questionamentos e outras declarações, dando a entender que queria que aquele preparador físico voltasse ao Corinthians. Você percebe? É isso que as pessoas relatam. Cara, ele tem demais. A chave do Corinthians. Exato. Agora, tudo isso não vai acabar
daqui a 2 meses? Porque pelo que a gente ouve até agora, de que a tendência, até pela dívida, pela falta de dinheiro do clube, que teria que fazer um contrato bem diferente, caso ele quisesse ficar, ele teria que aceitar uma redução gigantesca. Isso tudo aí que você está falando pode acabar em 2 meses e passar tudo só para a página da história. O que eu posso falar é que tem muita gente no CT que não quer que renove de jeito nenhum, que não aguenta mais o Memphis Depay. Mas o Fernando Diniz hoje é o técnico e ontem ele pediu a renovação desse contrato. Claro, ele quer um bom na coletiva também ele não ia falar outra coisa, né? Só faltava ele na coletiva de apresentação falar, o Memphis Depay, não sei. Ele tem que falar bem do cara que tá ali. A informação que eu tenho, isso foi passado pela diretoria, já tinha dado essa informação aqui, se não vier uma empresa que tope bancar o que custa o Memphis Depay, e amanhã, lembrando que o Memphis Depay vai ser julgado por aquela questão do celular. Vocês lembram que ele pegou o celular no banco de reservas, começou a teclar lá com alguém? De 1 a 6 jogos. Vai pegar? Não, a punição, se É ele de for 1? punido, Se ele for é condenado- se ele for condenado, é de 1 a 6 jogos. Ele deve voltar, há uma certa esperança dele voltar no final de abril. Ele está no período de transição da lesão, talvez volte a ficar à disposição no final de abril, tem que ver se não vai ter que cumprir suspensão e tudo mais, mas convenhamos, em maio sai a convocação. Se ele for à Copa do Mundo, quantos jogos ele ainda tem para fazer pelo Corinthians? Uns 10, 12. E vai pôr o pé nesses jogos? Ô Alex Miller, Difícil. você, se fosse o presidente do Corinthians, renovaria ou não com o Memphis Depay, tendo em vista que o Corinthians já deve para ele 42 milhões de reais? Eu iria tentar a renovação por um simples motivo. Tecnicamente, o elenco do Corinthians carece de valores, de bons jogadores. E o Memphis Depay, queiram ou não, gostem ou não, tenham simpatia ou não, lá dentro, lá fora, não interessa. Tecnicamente, ele é um dos melhores jogadores do Corinthians, se não for o melhor. Então, você tem ali o jogador já fazendo parte do seu grupo e se ele se adequasse a tudo isso, se ele aceitar, por exemplo, essa conversa de que pode reduzir, pode aceitar parcelar a dívida que já existe por 200 anos, se ele for um corintiano de verdade, né, que vista a segunda pele, que já se sinta integrante do bando de loucos e já seja um gavião, tudo mais, aí beleza, acho que você pode tentar ficar com um jogador desse. No pacote ele pode ser útil e positivo para o Corinthians, afinal de contas, dentro de campo, ele já deu resposta, ele já deu resultado e a fuga do rebaixamento 2 anos atrás se deveu sim muito a ele. Ele e ao grupo que estava com ele ali, mas ele foi um dos principais. Ele foi um dos símbolos daquela fuga do rebaixamento e a consequente classificação para a Libertadores. Então, assim, se nessa composição der tudo certo, acho que vale ficar com o Memphis, porque aí vai ser algo mais racional financeiramente falando e o Corinthians pode bancar a manutenção dele. Mas se alguma pecinha dessas não encaixar no quebra-cabeça, aí já era. Eu só acho que vale se reduzir muito esse dinheiro todo que o Corinthians tem que ficar pagando para ele. A TV Gazeta foi às ruas de São Paulo para saber do povão. Você acha que o Corinthians deve renovar com o Memphis Depay? Tem que renovar porque ele é um grande jogador, tá numa fase muito ruim, né? Mas tem que renovar sim. Eu tentaria diminuir o salário dele se eu fosse corintiano, mas eu acho que eu manteria sim, ele é um bom jogador. É um jogador muito importante, apesar de não estar na melhor fase, então acho que tem que renovar sim. Ele pode ir embora porque nós temos grandes valores aqui no Brasil. Já deu Ibope, já encheu a bola. Acho sim, visto que desde que ele chegou a gente mudou a mentalidade da equipe. Cara, ele é diferenciado, eu acho que, mano, seria muito bom renovar com ele. Pra mim compensa, mas vai muito dele querer renovar. Não tem que renovar e também ele não quer, porque ele tá preocupado mais com a seleção do que com o Corinthians. Estamos de volta. Marina, o que o torcedor do São Paulo continua perguntando é qual a situação do zagueiro Arboleda? Michele, segue ainda sem dar nenhum tipo de justificativa formal ao São Paulo. Sim, já faz mais de 24 horas que a gente deu a notícia, né, do que o Arboleda não tinha entrado em contato. Ela foi atualizada e mais 24 horas sem Arboleda falar com a diretoria do São Paulo para explicar qualquer tipo de situação que tenha acontecido para que ele tenha viajado ao Equador e não tenha se apresentado em nenhum desses dias ao São Paulo. Mas o zagueiro postou 2 stories nas suas redes sociais, no seu Instagram
pessoal dando indiretas. Sim, o Arboleda, que tem aí 30 e poucos anos, postou 2 stories. O primeiro ele fala assim: não importa quão bom você seja, se você está no lugar errado, não vale nada. E também ele falou em outro story: quem contra você conspirará, na sua frente cairá. Essas foram as 2 frases aí de efeito que ele postou nas suas redes sociais, com também alguns emojis de cérebro e tudo mais ali, o que indica que ele está pensativo, coisas assim. Mas ao São Paulo nada foi justificado. E aí a apuração da TV Gazeta segue na mesma linha de que, apesar de ter enviado um comunicado formal a ele, falando que ele precisava se apresentar em 24 horas, para ter respaldo jurídico, o clube vai esperar um limite maior, estipulou um limite aí de cerca de 10 dias, para que, quando for rescindir unilateralmente com o jogador, tem esse respaldo jurídico de que deu dias para que ele voltasse para o Brasil e se apresentasse. E é uma situação que nesse momento está um pouco longe de acontecer, já que ele sequer responde aos contatos do clube. Michele. Tem um termo trabalhista que é abandono de função, alguma coisa assim, preciso me recordar. Abandono de emprego. Abandono do cargo. Então ele abandonou. Bom, 4 dias. Abandonou, sumiu, não avisou. Dá para esperar. Chegando a 10 dias, dá para rescindir unilateralmente, sem pagar nada, sem pagar multa, porque isso que ele está fazendo é uma palhaçada. Sabe de quem é a culpa? Quem é? Do São Paulo. A culpa é do São Paulo, a culpa é do clube, do São Paulo. Sabe por quê? O Arboleda está lá o quê? 10 anos? O Arboleda está lá 10 anos. Vocês têm ideia de quantas vezes o Arboleda fez algo semelhante? De se sumir, não aparecer no treino, chegar fora das condições ideais para treinar, para trabalhar, ficar de fora de alguns jogos porque não tinha condição de jogar, se apresentar atrasado. Isso é recorrente, isso já aconteceu muito. A gente traça um paralelo com o José Martínez do Corinthians. Exato. Bem parecido. E o São Paulo, em vários momentos, em quase praticamente todos eles, o São Paulo deu um jeitinho, sabe? Assim, não, mas ele é importante para o time, a gente administra, a gente faz aqui. Deixa eu só passar o seguinte, aqui quando eu falei do abandono de emprego, né, que é essa ausência injustificada e prolongada do funcionário, caracteriza a falta grave, demissão por justa causa. Geralmente, a jurisprudência considera 30 dias. E aí, no caso, os requisitos são 2 elementos, né? Essa ausência prolongada e uma intenção deliberada de não voltar ao trabalho. Que foi o que ele demonstrou. Está demonstrando. Ele não volta porque ele não quer. O São Paulo tem que fazer essa notificação, enviar esse telegrama ou essa carta com aviso de recebimento, né? E nesse publicar momento, em jornal e tudo mais. Sim, então é isso. Nesse momento, o São Paulo está fazendo o que já deveria ter feito há muito tempo. Essa gestão assumiu agora. Talvez seja a primeira vez que essa atual gestão, com o Harry Macis, esteja lidando com o Arboleda, praticando esse tipo de situação, né? De indisciplina, de abandono. E agora eles estão tomando as providências cabíveis e corretas. É só finalizar o contrato e acabou. Esperar e pronto. Vem aí a estreia do Moto 1000 GP 2026 e, claro, emoção, velocidade e muito mais. Você acompanha aqui na TV Gazeta. Velocidade, emoção, adrenalina. O Campeonato Brasileiro de Motovelocidade está chegando aqui na tela da Gazeta. A estreia da temporada 2026 do Moto 1000 GP acontece neste final de semana e é claro que a arrancada inicial não poderia ser em outro lugar que não aqui em Interlagos, né? No total, serão 8 eventos no ano em 6 estados diferentes, reunindo os principais pilotos do Brasil e da América Latina e motocicletas de 1000 cilindradas. As provas exigem um alto nível de performance e preparo técnico, garantindo muitos espetáculos acirradíssimos. E para manter a competitividade alta, as etapas são disputadas em rodadas duplas, com uma corrida sprint e uma corrida principal. E em Interlagos, quem estiver nas arquibancadas no domingo ainda vai concorrer a uma moto 0 km.
Aqui na telinha da TV Gazeta você acompanha a primeira etapa da MotoNews GP neste domingo, à 1 da tarde, com transmissão também pelo YouTube. Imperdível, então, domingo aqui na tela da Gazeta. O técnico Fernando Diniz não vai ter vida fácil nesse começo de Corinthians. Silvestre, volta e conta pra gente as pedreiras que o treinador vai ter pela frente. De cara, Libertadores é estreia dupla, né, Michele? Ele no comando do time e o Corinthians estreando na Libertadores, delegação que chegou há pouco em solo argentino, Buenos Aires, a caminho do hotel, descansa, dorme, concentração. Amanhã o Platense iniciando essa jornada rumo ao Bida Libertadores, por que não? Então tem um jogo de quinta-feira contra o Platense. No domingo, nada mais, nada menos do que clássico contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, Neoquímica Arena, a partir das 18 horas, ou seja, o pós-jogo ao vivo para vocês, com toda a cobertura do clássico Corinthians e Palmeiras no Mesa Redonda. Quarta da semana que vem, Corinthians volta a jogar pela Libertadores em casa, Neoquímica Arena, Santa Fé da Colômbia é o adversário. E no outro sábado, 18 de abril, Campeonato Brasileiro, o Corinthians joga como visitante diante do Vitória no Barradão, Michele. Nossa, Fernando Diniz começando com uma jornada intensa. Beleza, vamos dar aqui as quartas de final dos jogos de ida da Champions League. Paris Saint-Germain 2, Liverpool 0. Gols do PSG aos 11 do primeiro tempo, Désiré Doué. E aos 65 do segundo tempo, Kvaratskhelia, ok? Barcelona 0, Atlético de Madrid 2. Aos 44, falta para o Atlético de Madrid. O zagueiro Cubarsí, do Barça, foi expulso após uma entrada dura. Os gols do Atlético de Madrid. 45 do primeiro tempo, Julián Álvarez de falta abriu o placar. E 70 do segundo tempo, Alexander Sorloth. Pessoal, é isso. Sobre Fernando Diniz e essa sequência de jogos. Difícil, né, Madre? Uma sequência difícil, não daria para esperar moleza também. Fernando Diniz está consciente de que vai assumir uma parada duríssima, talvez uma das principais missões da sua carreira até agora. Dirigir um Corinthians conturbado, em crise, com torcida pegando no pé dos jogadores, e ele sendo o principal responsável por tentar apaziguar essa situação e, ao mesmo tempo, colher resultados positivos. Vamos ver se ele consegue. Eu acho que ele tem condições para isso, mas não vai ser fácil, não. Historicamente, o Fernando Diniz começa muito bem nos clubes pelos quais ele passou. Então vai ser maravilhoso. A questão é se ele sustenta isso na sequência do trabalho. Vamos aguardar. Então vai Corinthians, que vai ser muito lindo. Mais um louco pro bando. Pessoal, Gazeta Esportiva termina aqui. Obrigada, Salazar. Valeu, Alex Miller. Michele. Fiquem agora tchau. com o Jornal da Gazeta e Joana Trepton. Tchau.